Olá, estamos aqui então hoje para uma entrevista com a reitora Márcia Barbosa e o vice-reitor Pedro Costa da URGS. Nesta ocasião bastante especial, na qual reunimos os veículos institucionais da URGS e também os veículos do curso de jornalismo aqui da universidade. Estão conosco, então, representando o Jornal da Universidade, Cristiane Melhoranza, jornalista e doutoranda em Antropologia Social. Representando a Rádio da Universidade, a jornalista em formação Amanda Schultz. Representando a assessoria de imprensa e URGS Notícias, está conosco a jornalista Nicole Trevisol. A jornalista em formação Luísa Beber representa a URGS TV. Representando o Jornal Laboratório, feito por estudantes de jornalismo na disciplina Laboratório de Jornalismo Convergente, o portal Humanista, Andressa Marques, que é jornalista em formação. Da Sextante, revista Laboratório, produzida na disciplina Jornalismo Impresso, a Fabiana Sassi, jornalista em formação. E também está conosco a pintora Bea Amaro, aluna do Bacharelado em História da Arte, integrante do programa de extensão Histórias e Práticas Artísticas, que produz ilustrações para o Jornal da Universidade. A primeira pergunta é para a Fabiana Sassi, da revista Sextante. Reitora Márcia, o questionamento que eu trago foi discutido com a turma desse semestre e a gente elegeu focar para a primeira pergunta um dispositivo que é essencial para a democratização do ensino superior público, que é a moradia estudantil. A gente gostaria de saber qual é a atenção, né, que será dispensada pela essa nova reitoria para as casas estudantis, sobretudo para a casa de estudante dos estudantes indígenas, e que tem, obviamente, demandas muito específicas, e a previsão para a instalação da unidade da Casa Estudantil do Campus Litoral Norte. A Casa do Estudante do Campus Litoral Norte foi recém-entregue para a administração do Campus Litoral Norte. A nossa ideia é fazer uma recuperação daquele espaço. Tem recursos designados pela FINEP para uma recuperação de todo o espaço, que inclui novas salas de aula também, e que nós pretendemos trazer esses recursos para fazer essa recuperação. A Casa do Estudante Indígena já sofreu uma pequena reforma, mas estamos buscando agora um novo projeto para fazer uma expansão mais qualificada desse espaço. Vamos procurar emendas parlamentares para isso. E estamos fazendo um projeto para a Casa do Estudante CEI, essa grande, que tem que fazer uma grande recuperação, porque a casa tem uma série de problemas. E, de novo, a nossa ideia é trazer emendas parlamentares para conseguir recuperar esse espaço que é tão importante para a universidade. Em relação ao prédio, né, onde está instalada a Casa do Estudante Indígena, há mais de 50 anos funcionava a creche da URGS, né? Era um dispositivo também muito importante, né, uma rede de apoio para as famílias de servidores com crianças. Em Porto Alegre, a gente tem um déficit, segundo a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, de quase 10 mil vagas na educação infantil. E esse atendimento talvez poderia ter sido estendido da creche da URGS também para uma outra demanda, que é das mães estudantes, né? E, no caso também do Campus Litoral Norte, era uma colônia de férias, que era um espaço também de convívio de servidores, estudantes, né, docentes. Também uma questão importante, se a gente for pensar, né, na saúde mental, né, no espaço de lazer. Então, a minha pergunta seria assim, como é que essa nova gestão pensa em atender demandas que são prioritárias, sem deixar de assistir necessidades que também são importantes, né? No caso da creche, a universidade não tem, vamos dizer assim, a autoridade para ter uma creche, por isso que a creche foi fechada. Então, a nossa ideia é fazer um estudo de viabilidade de ter um outro tipo de equipamento que a gente provisoriamente está chamando de espaço de livre brincar, que é onde, por algum período, se possa deixar as crianças. Deixar todos os dias, a legislação não permite mais que a gente tenha. Sobre a colônia de férias, nós vamos ter que fazer opções. E, assim, essa é a dureza de ser gestão, porque a gente tem que optar. E, nesse momento, é prioridade ter o espaço para os estudantes nesse campus, que precisa ainda se consolidar, porque ainda temos um número de estudantes muito pequenos, e precisamos
criar novos cursos que possam atender a comunidade. Então, ainda não está no nosso plano uma volta de uma potencial colônia de férias, tá? Por essa razão, porque estamos priorizando esses atendimentos mais emergenciais. E no caso do atendimento de creche, nós estamos pensando em um outro projeto que não seja tão localizado, que seja localizado em espaços dos diferentes campos e que sejam atendimentos de mais curto espaço de tempo, suficiente para os pais e mães poderem ir ter suas aulas e voltar. E a gente provisoriamente chama de espaço de livre brincar. A próxima pergunta é da Andressa Marques, do Portal Humanista. Falando um pouco, então, né, sobre calendário acadêmico, né? A reitoria ela já planeja, então, considerar os novos impactos climáticos e previsões científicas que alertam para as chuvas e ventos de extremos, né, tipo como a gente viu nas enchentes de maio, mas também a gente viu nas chuvas que aconteceram em janeiro, né? Sim, a gente está implementando um comitê científico que tem ajudado a administração central já nessas primeiras semanas que a gente teve aqui. Na primeira semana, a gente já teve um evento climático extremo, né? No segundo dia, né, a nossa reitora foi ao campus do Vale pessoalmente para acompanhar a remoção de árvores, né, que tinham sido caído com vendaval e sobre, né, a fiação elétrica e comprometido o andamento de várias atividades, inclusive fechou um R1 naquele dia, algumas unidades e tudo mais, né? Mas a gente está se assessorando já com um comitê científico formado por cientistas da própria universidade, que trabalham com meteorologia e outros temas de pesquisa afim, que tem nos municiado ao gabinete a previsão antecipada de eventos extremos que levem, ou ocasionalmente, à suspensão de atividades, etc., evitando que a universidade tenha que se valer de publicações da grande mídia ou publicações, né, de redes sociais, de defesa civil, etc., como aconteceu no passado. Então, a gente tem dentro da universidade essa estrutura instalada que tem sido mobilizada pelo gabinete. A gente quer transformar, né, essa estrutura num gabinete de crise para que a gente tenha, né, condições de não só ter essa previsão e suspender atividades quando for o caso, né, mas que a gente possa depois, inclusive, mitigar e ter um atendimento rápido, né, para essas questões de obra, para dar conta do restabelecimento das condições de trabalho, energia, acessos, etc., quando houver eventos extremos que, infelizmente, dado o quadro de mudanças climáticas, a gente pode prever que vá se repetir. E a reitoria ela pretende suspender as aulas em dias de alertas climáticos, né? A gente sabe que a comunidade da URGS ela tem aproximadamente 60 mil pessoas, entre alunos, professores e servidores, e isso pode impactar bastante na mobilidade urbana, né? Com essas transições assim, de pessoas. Não, sem dúvida. A ideia desse comitê de crise, né, e essa previsão antecipada, se os eventos apontados sinalizarem que existe risco à vida, risco à integridade, risco à mobilidade, é evidente que a decisão do gabinete vai ser sempre de suspensão de atividades presenciais quando a gravidade for, né, cientificamente, né, estiver colocada e levar à decisão de preservar a vida em detrimento de alguma atividade acadêmica daquele dia, né. A próxima pergunta é da representante da Rádio da Universidade, Amanda Schultz. Reitora Márcia, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Universitário. Mas como está a organização desse órgão, vocês já estão desenvolvendo ações voltadas para essa pauta? E qual a principal vantagem de ter um órgão só voltado para essa pauta dentro da universidade? Deixa eu começar pelo final, né? A grande vantagem de a gente ter uma pró-reitoria que olhe essa questão de ações afirmativas e equidade é conseguirmos ter uma visão transversal. Normalmente, se eu estou dentro da pró-reitoria de graduação e vai ter um setor que vai olhar, ele vai olhar setorizado, ele não vai conseguir olhar transversalmente. Então, nós vamos construir um olhar sobre esse tema de maneira coletiva, com diversas ações. Tá? Nós já estamos começando a discutir o funcionamento com pensando uma série de ações que vamos tomar, iniciando agora em dezembro, com um seminário específico sobre a questão de assédio. Tá? Esse tema ele perpassa várias dessas questões, tanto a questão racial, como a questão da baixa presença de mulheres, como as diversas outras minorias dentro da universidade. E com esse seminário nós vamos balizar, convidando toda a comunidade a participar, obviamente, balizar alguns elementos definidores da questão de assédio, que é uma questão
muito mal posta. As pessoas não entendem direito o que é assédio. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho uma publicação em que eu fiz uma análise, um questionário através da URGS, e nesse questionário ficou claro que a universidade tem assédio moral e assédio sexual, mas mais que isso, que as pessoas assediadas não conseguem nem sequer classificar adequadamente o tipo de assédio que sofreram. Então, já estamos pensando em ações, estamos trabalhando para que o Conselho Universitário aprove essa pró-reitoria de ações afirmativas e equidade. Agora, a pergunta é da Luísa Beber, da URGS TV. Vice-reitor Pedro, dentro dos segmentos de estudantes, os estudantes indígenas talvez sejam aqueles que apresentam a maior parte de particularidades e também algumas dificuldades específicas no sentido de conseguir se integrar ao ritmo de aulas e de atividades acadêmicas dentro da universidade. Como fazer para olhar para esse grupo? Como ajudar esses estudantes a se sentirem mais parte da universidade e como ajudar a comunidade acadêmica a entender essas manifestações de diferenças culturais e de ritmo? Isso é muito importante. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade quer trabalhar também com essa perspectiva, né? A gente tem sinalizado muito claro que esse projeto da Pró-Reitoria, com esse caráter transversal que a professora Márcia estava sinalizando, ele é importante porque a universidade, ao receber públicos diversos, sejam estudantes indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans e por aí segue, né? Vários grupos subrepresentados, a universidade precisa se transformar para dialogar com esses sujeitos novos, com essas sujeitas novas de direitos que estão demandando uma nova universidade. Então, isso requer um esforço sempre de caráter pedagógico, de uma intensidade muito significativa. Há projetos de extensão na universidade que trabalham, né, a presença, né, dos indígenas. A gente tem agora, recentemente, há menos de um ano, né, um professor e uma professora indígenas, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de 90 anos, conseguiu fazer um concurso específico para professores indígenas trabalhar com as relações étnico-raciais. Então, a gente pretende que essa chegada desses sujeitos de direitos, né, assim como professores negros, que ainda são um número muito pequeno dentro da universidade, possam construir, a partir de dentro, essa reorganização da universidade no sentido pedagógico, no sentido afetivo, no sentido cultural, no sentido político, de reconhecer esses sujeitos e dizer que nós, universidades, temos que mudar. Não é uma questão simplesmente de acolher um público diverso e dizer que ele tem direito, ou ela tem direito, de estudar ou trabalhar dentro desse lugar que continua sendo branco, colonizado e baseado num conjunto todo de privilégios, etc. A gente tem uma esperança muito grande de que esse período com a Pró-Reitoria, né, seja um período em que avancem essas pautas e avance esse processo de transformação que a universidade precisa passar. A próxima pergunta é da Cristiane Melhoranza, representante do Jornal da Universidade. Reitora Márcia, a URGS desempenhou um papel crucial durante a enchente, agora do meio do ano, e está atenta às questões que a emergência climática pode acarretar. A senhora poderia nos falar mais sobre a criação da Secretaria Especial de Emergências Climáticas e Ambientais, a SECAM, o escopo de trabalho, integrantes e quais seriam as iniciativas prioritárias? Bem, a ideia dessa secretaria é ser uma secretaria muito enxuta. Por quê? Porque ela vai congregar esforços já existentes na universidade. A gente tem o CEPED, a gente tem ações dentro da Faculdade de Arquitetura através do Propur, nós temos ações em ecologia, ações do IPH, ações no Instituto de Geociências, na área de saúde. Então, a ideia é que ela seja uma secretaria integradora dessas ações. E um primeiro passo, mesmo antes dela existir, porque agora está esperando a reunião do Consum para conseguir fazer a avaliação, agora no mês de novembro nós vamos realizar um seminário que vai ser organizado e coordenado pelo ILEA, né, o Chico Marshall, que é junto com o Marcelo Cunha, que é um professor do IFCH, com a Rita Alves, que eu vou dizer a nossa meteorologista que nos assessora para dizer se a gente tem que entrar em pânico ou não quando começa a chover, que vão, e junto com o Flávio Kapczynski, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, que vão estruturar um seminário que vai juntar todas essas ações, todas essas pessoas que trabalham nesses temas ligados a mudanças climáticas e ambientais e seus impactos, num grande seminário URGS, para, com isso, identificar mais fortemente as ações exatamente 6 meses depois do evento climático. Este evento vai dar origem
junta-se a um evento que o Ministério Especial, que veio para o Rio Grande do Sul na questão climática, vai realizar um outro seminário aí no final do mês, no dia 28 e 29 de novembro, em que vai trazer prefeituras, vai trazer movimentos sociais e vai trazer as universidades, e aí a URGS vai aportar já um resumo desse seminário que vai ser organizado na metade, no dia 18, 19 e agora do mês de novembro. Então, assim, a secretaria nem vai estar existindo e ela já vai ter demonstrado grandes impactos nessa área. Nesse seminário que coincide com o aniversário da URGS, de 90 anos, não vou contar para vocês, mas acho que vem aí uma aula magna que vai dar muito o que falar, mas não vou contar ainda. Então, continuando um pouco nesse viés da promoção da ciência e da atenção que a URGS tem às tendências, né, e também às necessidades não só da comunidade acadêmica, mas da comunidade em geral, sobre a ciência aberta, né? A ciência aberta vem se consolidando, né, cada vez mais como pauta nacional, a partir do Plano de Governo Aberto, né, de 2018, e internacional pela Unesco, né? Hoje a URGS já proporciona um acesso aberto a todas as revistas científicas da casa, né? Qualquer pessoa pode acessar um artigo publicado por uma das revistas, baixar, sem ter que pagar por isso. E também por meio da Propesc, auxilia na produção dessas revistas, que muitas vezes são voluntárias dos docentes, né? São funções que eles fazem voluntariamente, no que tange a bolsas de graduação para assistência editorial. Isso vai se manter durante essa gestão e também em relação ao projeto de um repositório de dados abertos, que era uma coisa que vinha andando e aí esbarrou um pouquinho também na questão de recursos e, no momento, não saiu ainda do papel. Há planos para retomar isso com a Propesc? Sim. Não é só com a Propesc. Há uma política de dados e de ciência aberta precisa ser construída dentro da universidade. E aí eu tenho uma grande felicidade, porque a próxima diretora da Biblioteca Central é uma aluna minha de doutorado, cujo projeto dela de doutorado é escrever um plano de ciência aberta para a URGS. Então, assim, já tem uma pessoa que vai desenhar esse plano. Esse plano não pode ser desenhado sem conversas com a gestão do país. Então, neste momento, a CAPES tem um grupo de trabalho do qual eu faço parte, que está olhando como é que vai ter uma política de publicações abertas. O governo federal ainda está muito lento nesse assunto, porque está falando ainda de publicações. E nós vamos ter que nos alinhar a essa política de publicações, que está vinculada a essa questão do read and publish, quer dizer, tu paga um X para ler a revista e tu ganha algumas publicações abertas dentro dessas revistas internacionais. Tá? Então está tendo feito uma negociação, e aí como universidade a gente vai discutir, a gente quer entrar só nesse que não vai custar nada, ou nós vamos ter um financiamento específico para aquelas revistas que cobram para publicar internacionalmente. A gente vai ter que decidir essa política interna. Em paralelo, o governo federal não está se mobilizando, eu vou ser bem clara, não está se mobilizando ativamente com a questão de dados abertos. E isso é muito sério, porque internacionalmente já existe uma mobilização. Hoje em dia, na minha área, se tu vai publicar alguma coisa, os dados têm que estar em algum tipo de repositório. E nisso, eu espero que a URGS se adiante, e vou trabalhar, sim, junto com o Flávio Kapczynski, que também é um pesquisador, também é numa área que é ainda mais complexo que na área de física ter os dados abertos, para a gente construir um repositório em diálogo com outros entes da federação, porque quando tu fala dado aberto, não quer dizer metodologia. Então, de repente, eu faço um repositório que tem uma determinada linguagem, que tem uma determinada estrutura, e o governo federal decide que aberto quer dizer uma outra estrutura. Então, essa construção ela não pode ser feita isoladamente, porque pode significar um reserviço. Então, eu espero paciência, porque nós vamos fazer uma construção com isso, mas vai ser uma construção consolidada, em diálogo nacional e internacional, para aquilo que a gente chama de dado aberto também seja entendido como dado aberto em outros países do mundo, nas revistas e junto ao governo federal. Agora, quem pergunta é a representante da assessoria de imprensa e do URGS Notícias, Nicole Trevisol. Vice-reitor Pedro, eu quero te perguntar e falar um pouquinho sobre desburocratização da universidade, né?
Atualmente, aqui na URGS, a gente apresenta uma certa morosidade e burocracia para vários processos. O que a gente vivencia muito é compra de software, por exemplo, né? Edição de imagem, enfim, a gente, na Secretaria de Comunicação, vem apresentando uma certa dificuldade de ter acessos a equipamentos e ferramentas que ajudam, auxiliam no nosso trabalho e que é um processo muito demorado, muito burocrático. Sendo você vice-reitor da área da administração pública, como tem pensado esse processo de implantar fluxos e rotinas que otimizem melhor o trabalho dentro da universidade e transformem a URGS, né, para que tenha uma cultura de modernização dentro do seu trabalho, ou seja, a gente sair da universidade que apaga incêndios para a universidade do planejamento? Boa a tua pergunta, porque a gente está entrando na gestão com um propósito muito claro, né, de guiar todas as ações da administração central a partir de planejamento, né? A gente está trabalhando agora muito intensivamente, né, com um encontro todas as segundas-feiras para construir o plano de gestão que tem que ser apresentado para o Conselho Universitário dentro de 180 dias. A gente está com uma metodologia já desenvolvida e consolidada dentro da universidade pela DGI, né, uma diretoria de gestão integrada que faz parte da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria, e que está organizando a visão de 4 anos da universidade. Do ponto de vista de mais curto prazo, né, e já trabalhando com essa perspectiva de plano, tem pelo menos 3 processos em que a gente já está instituindo uma certa racionalidade, revendo os fluxos de trabalho, né? Um deles é o de interações acadêmicas, que permite à universidade, né, que ações de extensão e de pesquisa sejam financiados por entes externos, né, como governos ou empresas, etc., que traz uma arrecadação significativa para a universidade, viabiliza ações de extensão e pesquisa que o recurso orçamentário que vem do Tesouro também não permite. E é um processo que hoje ele tem um certo nível de burocratização, ele não está coberto em toda a sua extensão pelos sistemas informatizados que são desenvolvidos na universidade, então a gente tem um caminho muito grande. A gente já começou a reunir as áreas internas e na semana que vem vamos começar a reunir com as unidades que são demandantes, as unidades acadêmicas, para trabalhar nesse processo. Tem um segundo processo de racionalização, que é sobre o transporte dentro da universidade. Nós temos transporte próprio, tanto para atividades administrativas quanto acadêmicas, e nesse momento a acadêmica tem uma série de particularidades pelas saídas de campo de cursos, etc., que é mais difícil de trabalhar uma reorganização, mas o transporte interno a gente já instituiu também um grupo de trabalho que está calculando a economicidade do modelo que a gente tem hoje, né, que tem um custo altíssimo com combustíveis, manutenção, motoristas, etc., para dar conta de aproximadamente 200 veículos da universidade transitando por aí, fazendo N coisas, muitas muito importantes, mas a gente quer calcular a economicidade na comparação com outras formas externas de ter esse serviço, sem ter esse custo demasiado para a universidade. E o terceiro é no ponto por onde você começou, que é das aquisições e compras, né, que a gente está revendo todo o processo do departamento de compras da universidade. Hoje a gente teve uma reunião, inclusive, com o Depatra aqui de manhã, já encaminhando para ter no início do ano que vem um almoxarifado virtual, então, por exemplo, né, o suprimento de material de limpeza, higiene, material de expediente corriqueiro das unidades vai passar a ser fornecido, né, se der tudo certo na licitação, com um fornecedor externo que vai entregar diretamente para as unidades. Isso vai nos ajudar a desmobilizar uma série de estruturas físicas, né, e caras para a universidade, de armazenamento e distribuição de compras, né, e melhorando a qualidade também. Mas a gente está no processo de compras também racionalizando alguns processos e algumas rotinas. Algumas conversas a gente já iniciou com a Procuradoria, por exemplo, da universidade, que é um espaço em que a gente está ressignificando a relação da administração com esse órgão tão importante para nos dar segurança jurídica para o que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, nos permitir ter processos mais ágeis, né, de aquisição. E a gente já fez uma reunião com as unidades na semana passada, né, pactuando a formação de equipes técnicas de contratação, que é coisa prevista na nova lei de licitação, para que a gente possa iniciar processos de compra com todo o estudo técnico preliminar, com toda a pesquisa de preços pronta, para que a gente possa ter processos de compras que não demorem 8 ou 9 meses, mas demorem 30 dias. Então, a gente imagina que o ano que vem a gente vai estar com um processo de compras muito mais ágil, né, e desafogando a própria condição de trabalho das colegas servidores e servidoras desse setor, que estão super afogados também. Então, a gente
com ferramentas e práticas de gestão, acho que a gente tem condições de avançar, sim, no ano que vem, para racionalizar diversos processos. Alguns são mais lentos e mais difíceis, e dependem, né, de condições tecnológicas, de financiamento, que não são condições que estão dadas hoje. Mas naquilo que for racionalização e gestão, eu acho que tem muitos avanços bem significativos para a gente já poder demonstrar a partir do ano que vem. A próxima pergunta vem do portal Humanista com a Andressa Marques. Reitora Márcia, no seu discurso de posse, tu comentou sobre a vontade de querer se juntar com o governo para melhorar os índices do IDEB do Rio Grande do Sul, né? Então, quais os caminhos que a reitoria está tomando para melhorar esses indicadores? Então, a primeira coisa que a gente está propondo é uma reunião com o governo do Estado para trazer o que a gente tem de conhecimento da área. Nós temos várias licenciaturas, nós temos uma faculdade de educação, para que esses instrumentos nos ajudem a trabalhar junto às escolas do Estado do Rio Grande do Sul, com a construção coletiva, né, de conteúdos e trazendo não só o que ensinar, mas como ensinar, tá, para tornar esse ensino mais atraente. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Nós vivenciamos esse ano uma grande tragédia climática. Essa tragédia vai se repetir em algumas vezes eventos climáticos. É na escola que, quando eu trago um tema como esse, eu consigo fazer aulas de diversas disciplinas a partir de uma coisa que certamente vai atrair a atenção dos estudantes. Nesse sentido, a gente já em julho fez um trabalho com a rede SESI, que não é a rede pública do Estado, mas a rede SESI agora está abrindo para nós irmos apoiar um evento em que eles vão trazer os professores e as professoras do Estado do Rio Grande do Sul para trazer esses conhecimentos, né, sobre mudanças climáticas a partir do que a gente tem trabalhado dentro da URGS. Então, assim, esperem que vai vir aí uma série de atividades com a parceria do governo do Estado, mas também com a parceria de outros entes do Estado que têm atuado junto com as escolas. E falando assim um pouquinho de projetos e programas que a unidade da URGS já mantém, né, com o potencial de contribuir para esse tema, né? Teria algum diagnóstico já ou alguma agenda com a Secretaria de Educação? Não, até o momento a gente começou a conversa, ainda está uma conversa bem preliminar. Deixa eu só dizer uma coisa que nós estamos trabalhando com a Secretaria de Educação, que não tem a ver diretamente com o IDEB, mas com o projeto da URGS, que é a realização de um grande questionário com os estudantes da região da Serra para entender o que os estudantes querem estudar. Dependendo de como for a eficiência desse questionário, ele é um questionário ideal para a gente trabalhar em todo o Estado do Rio Grande do Sul, para poder preparar os nossos cursos para as diferentes demandas. Não sei se vocês percebem, mas a demanda dos estudantes para vir para a universidade tem baixado, e em alguns cursos tem baixado de maneira muito impressionante. Entender o que os estudantes querem, para a gente fazer uma construção em que a universidade se torne mais atraente para esses estudantes, é parte desse processo. Se nós tivermos estudantes interessados e interessadas virem para a universidade, certamente eles também vão buscar mais uma participação no ensino. Então, assim, são várias camadas de trabalho que a gente pretende atuar junto com a educação básica. Quem pergunta agora é a Amanda Schultz, da Rádio da Universidade. Vice-reitor Pedro, sabemos que os recursos governamentais são escassos e sofrem com muitos cortes, mas uma das principais propostas de vocês é buscar parcerias e financiamentos externos. Como efetivamente vocês pretendem colocar essa ideia em prática? Como cada setor da universidade vai conseguir buscar os seus recursos? Não, de fato, assim, a condição orçamentária da universidade, né, recursos do Tesouro, ele é extremamente limitado, né? Apesar de ter, no projeto de lei orçamentária de 2025, ter crescido um pouco em relação a 2024, cresceu 4 ou 5%, que é a inflação, é a reposição de IPCA, que o MEC está sinalizando que está fazendo um esforço, né, de recompor, no mínimo, assim, para evitar a continuidade de uma curva de queda que a gente vem desde 2012. Né? Os recursos nossos de custeio hoje, de fato, assim, eles são 24% menores em valores reais do que era em 2012 ou 2013, que foi o pico, né? Em termos de riqueza, né? Ainda na época do Reúne e outros programas, quando o Brasil crescia 7% ao ano e a distribuição do bolo orçamentário favoreceu também, né, a educação pública. Para a gente buscar a captação própria, a gente tem que fazer um esforço muito, muito novo
novo dentro da universidade. A universidade faz muita interação acadêmica, tá? A gente tem só de receitas próprias das unidades ou da própria universidade um valor bem significativo por ano, em torno de 40 milhões, por exemplo, é o que está previsto para, né, em 2025, em termos orçamentários. Isso é muito, se a gente contar que o valor discricionário que a gente tem realmente é em torno de 160, 180 milhões, né? 40 milhões é muita coisa, né? Então, assim, isso vem simplesmente de uma reação que a universidade faz a demandas de governos e de empresas, né, públicas e privadas, para pesquisas e atividades de extensão, né, que trazem esse financiamento, esse recurso novo para a universidade, né? Então, assim, além de ser... Essas interações são muito importantes para nós. O que a gente pensa, né, em termos de organização, de um esforço coletivo da universidade, é nesse processo de racionalização das IAPs, que a gente estava falando, das interações acadêmicas, né? A gente está chamando as unidades também para conversar, e algumas unidades têm uma expertise de ter um suporte, né? Na verdade, pesquisadores e pesquisadoras da universidade, extensionistas que acabam sendo, né, os artífices dessas interações que trazem recursos extraordinários, eles são bons pesquisadores e pesquisadoras, ou bons extensionistas, boas extensionistas, mas eles precisam de uma estrutura de apoio. A universidade quer num primeiro momento, articular uma rede de apoio que existe individualmente em algumas unidades que são mais captadoras, né, pela tradição e pelo tipo de conhecimento, interação que tem com a sociedade, para a gente poder ter uma rede que dê esse suporte para todas as unidades acadêmicas. Se a gente tiver esse suporte e um esforço institucional que Márcia e eu queremos fazer, de estar junto, né, com as direções de unidade, com os pesquisadores, com as fundações de apoio da universidade, que acabam sendo, né, os entes que fazem a movimentação financeira desses recursos, se a gente tiver essa proatividade, a gente imagina que durante os 4 anos de gestão a gente pode chegar num número ousado de querer duplicar essa captação. E aí a gente vai estar falando de ter aumentado uma liquidez de recursos para projetos de inovação e desenvolvimento institucional dentro da universidade que nós não temos hoje. E isso é importante que fique frisado, não substitui a luta que a gente tem que ter como, né, universidade pública, junto à Andifes, né, a entidade que representa todas as reitorias das 69 universidades públicas, junto ao governo federal, junto ao MGI, ao Ministério da Fazenda, para que a gente tenha, né, uma dotação orçamentária mais decente, né, que seja efetivamente capaz, né, de suprir, independente dessas captações extraordinárias da universidade, aquilo que nos falta hoje, evidentemente. Então, essas coisas para nós não são incompatíveis, a gente lutar por mais orçamento público federal, né, para as atividades ordinárias da universidade, e a gente ter um esforço de captação para investimentos extraordinários que são importantes também. Quem faz a próxima pergunta é a Luísa Beber, da URGS TV. Reitora Márcia, no vídeo de volta às aulas, que marca o início da nova gestão da reitoria, em uma saudação a toda a comunidade acadêmica, a senhora usou o termo todes. E nas redes sociais surgiram alguns comentários negativos criticando ou debochando o uso dessa expressão, o que acaba refletindo um pouco também como uma parcela da sociedade ainda enxerga essas questões de diversidade. Como a universidade pode e deve contribuir para mudar esse tipo de pensamento e de posicionamento? Bem, a universidade é intrinsecamente o lugar do debate, das novas ideias e das possibilidades. Tá? Tem um estudo de uma consultoria internacional chamada McKinsey que mostra que diversidade, ou seja, ter pessoas com jeitos de fazer coisas diferentes, com visões diferentes, faz o sistema ficar mais eficiente. No caso desse estudo deles, faz as empresas ganharem mais dinheiro. Tá? Então, como universidade, eu tenho que aceitar o discurso, o debate, o questionamento. Então, não me ofende quando alguém vem e me diz: Márcia, tu falasse isso e eu não gosto disso que tu falasse. Tu tem o direito de não gostar do que eu falei. Ao mesmo tempo que eu tenho o direito de achar que, quando eu falo todes, eu faço algumas pessoas se sentirem mais confortáveis. E acolhimento é o melhor instrumento de engajamento. Então, para que a gente possa ter essa diversidade operacional dentro da universidade, eu preciso fazer as pessoas se sentirem acolhidas. E se para isso eu precisar inventar uma palavra nova, ou precisar inventar uma equação nova, que é o que eu faço todos os dias como pesquisadora, inventar o novo não me é estranho, é o comum. Ou eu precisar trazer o questionamento de coisas que as pessoas nunca pensaram antes, eu vou trazer. Isso é ser universidade, ao mesmo tempo que eu tenho que entender
e não ficar com raiva quando aquela outra pessoa ainda não chegou a ter aquela capacidade cognitiva de entender aquilo que eu estou falando. É como falar, às vezes, para as outras pessoas um outro idioma. E eu tenho que ter essa compreensão. Então, o acolhimento dos dois lados, ele é fundamental, ele é instrumental, e a nossa universidade vai precisar aprender a ser acolhedora. Acolhedora não só em receber quem é igual a mim, mas em receber as pessoas que pensam diferente de mim. E, através do diálogo e do respeito, a gente debater ideias. Então, eu não tenho nenhum problema com a crítica. Quem é físico teórico sabe disso. Todo referi é um grande crítico do trabalho da gente e é o que faz o trabalho, às vezes, melhorar. E ainda pensando na questão da diversidade, e especialmente dos estudantes, que é quem compete mais essa questão da diversidade, vocês ouviram bastante as demandas estudantis durante a campanha para a eleição, e a gente imagina que depois da posse vocês sigam fazendo isso. E eu queria te perguntar quais que são as principais demandas, anseios, sentimentos que vocês estão ouvindo, estão recebendo dos estudantes desse segmento da universidade nesse momento. Para não só contar com a nossa memória, que para pessoas que, como eu, são jovens há muito tempo, a memória já não é o meu grande aliado, nós estamos criando um fórum dos estudantes. Então, assim, nas próximas semanas, nós estamos fazendo a construção, vamos criar já essa semana, mandar a portaria de criação do fórum, vamos convidar as diferentes entidades a participar do fórum, para que os estudantes façam esse aconselhamento à administração central cotidianamente. Ele não vai ser decisivo, ele vai ser consultivo. Mas deixa eu dizer o que a gente, nesta caminhada, percebeu como grandes demandas dos estudantes. A primeira delas é a escuta. Ela é importante em todos os segmentos, mas nos estudantes foi muito importante. Os estudantes querem ser escutados, querem ter um ambiente de trabalho saudável, em que eles tenham acolhimento, respeito, não sejam assediados. Parece a coisa mais óbvia, né? A gente querer estar num ambiente saudável para poder exercer, mas ela é fundamental. E para os estudantes que vêm de uma condição financeira menos assistida, é a gente garantir assistência estudantil. Então, questões como casa do estudante, assistência estudantil, mas também não só o acolhimento financeiro, mas o acolhimento emocional, entender essas pessoas, entender de onde elas vêm, as limitações, as condições de trabalho, vai ser uma reeducação da nossa universidade. E por isso que eu considero esse primeiro seminário que vamos fazer em dezembro sobre as questões de assédio tão estruturante, porque ele vai trazer à tona uma série de dificuldades que os estudantes têm enfrentado por estarem convivendo em uma comunidade que não está preparada para esses novos termos de assédio, essas novas formas de relações entre as pessoas. Quem pergunta agora é a Cristiane Melhoranza, do Jornal da Universidade. Vice-reitor Pedro, dando um pouco de continuidade ao assunto trazido pela colega sobre a questão do respeito, a chapa de vocês, depois de eleita, levou em consideração o resultado, né, da consulta para a reitoria, que demonstrou um certo equilíbrio entre as três chapas. Já foi comentado que vocês vão levar isso em conta e buscar caminhos para manejar diferentes visões. Como vocês pretendem fazer isso? Quais são os principais desafios? Eu acho que a chave da escuta ela é fundamental, né? Não só com relação a quem não votou, né, eventualmente na nossa chapa, né? Mas é isso, a reitoria hoje é uma reitoria da universidade, né, com os próprios candidatos e candidatos. Eu acho que de ontem para hoje a gente encontrou todos os ex-candidatos e candidatas das outras duas chapas em diferentes encontros. Hoje a gente teve uma reunião com as 29 direções de unidade, seus vices. Hoje a gente teve lá no ICBS também, né, para a inauguração lá do NB3, etc. E temos encontrado e dialogado com todas as direções. No período de transição, foram 9 semanas de trabalho muito intenso nosso, em que nós visitamos as 29 direções de unidade, visitamos quase todos os departamentos e áreas da administração central. Né? Foi um período, acho que a gente trabalhou, né, uma carga muito grande, mas foi muito importante, porque a gente já chegou no primeiro dia de gestão
com conhecimento do que era necessário trabalhar, por isso que a gente conseguiu rapidamente, por exemplo, rever processo de compra, trabalhar com organização de grupos aqui e acolá, e isso tem nos demandado, né? A Márcia e eu temos trabalhado aproximadamente 12 horas por dia, pelo menos, aqui dentro da universidade, com a agenda aberta para todo mundo que quer conversar está sendo recebido, as demandas estão sendo escutados, essa escuta de estudante, a escuta de técnicos administrativos, a escuta de direções de unidade, docentes, de pesquisadores, né? O que a gente não está, essa instrução está sendo passada também para as pró-reitorias, né? Na pró-reitoria de planejamento agora está acontecendo também, 2 ou 3 direções estão sendo recebidas essa tarde, a Progesp está fazendo uma reunião também com as direções de unidade. Então a gente não tem, fora da democracia, fora da escuta, não tem como acontecer uma gestão da universidade, né? Vejam, o principal órgão de gestão da universidade não é a reitoria, é o Conselho Universitário. Então, quando a gente submete as nossas propostas de reorganização, de reestruturação ao Conselho Universitário, a gente está apostando nesse órgão. Né? Quando a gente está instado, né, pelo governo, por exemplo, para fazer um estudo sobre a viabilidade de um campus na Serra Gaúcha, por exemplo, a gente está montando uma comissão que vai fazer estudo, juntar dados para apresentar ao Conselho Universitário. Então, a gente não vai fazer absolutamente nada diferente do que a gente falava naquele momento de campanha, de ter muito diálogo. Isso é cansativo, isso gera, né, colisões de agenda. Nossa chefe de gabinete briga com a gente, que a gente continua marcando reunião pelo WhatsApp, agora não pode mais, tem que ser de acordo com um certo protocolo. A gente está tentando se submeter, né, Márcia, a isso. Porque isso passa um pouco pela ansiedade de a gente querer escutar, querer conversar e querer falar. E a partir disso que a gente está tentando construir soluções coletivas também, né? Tem encaminhamentos que são... Não adianta. A tomada de decisão, ela é sempre uma escolha, como a Márcia estava dizendo em outra pergunta, e ela implica em algum desgaste. Não tem como uma universidade com 50 mil pessoas convivendo que todas as decisões vão ser 100% agradáveis para todo mundo. Mas se elas forem tomadas democraticamente, tendo sido levadas em conta, as pessoas escutaram, né? E nós mesmos temos repetido muitas vezes, nós estamos tomando decisões que, se a gente for convencido de que aquela não é a melhor decisão e for mostrado com números, com dados, com evidências, a gente vai voltar atrás nas decisões sem nenhum problema. E isso a gente, né, é um compromisso que a gente está assumindo e a gente pode ser cobrado. Está sendo gravado, né, na 4ª semana de gestão, início da 4ª semana de gestão, e quando a gente estiver no 4º ano de gestão, a gente pode fazer uma outra rodada aqui e ser cobrado pelo que a gente está dizendo hoje, que sem nenhum problema. E retomando também a questão da Secretaria de Transportes, né? A integração entre os campi. Uma reclamação constante, principalmente dos estudantes do Vale, é a questão do transporte, tanto de linhas, né, que levam para lá e que são de empresas, não tem nenhuma ligação com a universidade, como em relação a transportes internos e também para outros campi, como Saúde, Exefid, Campo Centro. Como essa secretaria está tendo isso em vista, de, inclusive, conversar com, talvez, o Poder Municipal, os concessionários de transporte? Como vocês pretendem se envolver nessa pauta e se existe algum planejamento em relação a isso? A gente, antes até de tomar posse, a gente participou de uma audiência pública, né, promovida pela Câmara de Vereadores, em que se colocaram demandas, né, para a Metroplan, para a Secretaria Municipal de Transportes. Eu acho que é papel institucional da reitoria continuar fazendo isso. Agora a gente está vivendo um cenário de eleição, né, em que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo do município estão envolvidos na dinâmica de segundo turno, tal, mas passada, né, essa reorganização institucional, a gente quer retomar esse papel como reitoria importante que a gente tem de levar uma demanda de uma comunidade gigantesca, né, que usa transporte público de uma maneira massiva, ainda mais para nós, que somos uma universidade delocalizada, multicamp, a gente precisa do transporte público de qualidade. Há, por outro lado, alguma coisa do âmbito da própria autonomia universitária, que é uma demanda estudantil, né, pelo transporte intercamp e tal. Uma das intenções nossas de, eventualmente, conseguir, com esse estudo de economicidade, né, na área do transporte administrativo da universidade, que tudo aponta, que eu acho que a gente vai chegar num resultado, né, sinalizando de que externalizar isso para terceiros seja mais econômico do ponto de vista, né, financeiro, efetivamente. A gente talvez, a depender do quantitativo que a gente vai ter de recursos a partir dessa economia, a gente pode começar a estudar um transporte intercamp, que é uma demanda histórica da universidade, etc. Mas também vai ter que pensar o formato disso, né? Porque hoje a gente tem um ônibus, o branquinho lá, que faz o Campus do Vale, etc., que gera um trabalho de manutenção absurdo. Toda a frota da universidade consome R$1 milhão por mês.
entre manutenção, seguro, transporte, né, os motoristas, enfim, né, depreciação dos veículos, etc. Então, a gente tem um custo que não é pequeno, né? Então, se a gente conseguir economizar numa determinada rubrica, né, que sinalize a possibilidade de ter um recurso a mais disponível, porque nas disponibilidades atuais não temos, né? Mas se a gente conseguir racionalizar alguma coisa, talvez sobre, e talvez o próprio Fórum de Estudantes possa ser o espaço em que indique, né, ou subsidie, pelo menos, a nossa tomada de decisão, mas até onde a nossa memória alcance, lembra, né? Talvez essa seja uma demanda estudantil importante, mas a gente pode se reportar e se for dizer, olha, com a mudança do transporte, vamos conseguir economizar X cruzeiros por ano, né, o que fazemos com isso? E a gente pode pedir a opinião, né, dos estudantes para basear a tomada de decisão que a gente vai ter no futuro. Né? Quem pergunta agora é a Nicole Trevisol, da assessoria de imprensa e do URGS Notícias. Reitora Márcia, a gente tem vivido nos últimos anos alguns fatores internos e externos que têm afetado a saúde mental da nossa comunidade, né? Para citar a pandemia de Covid, 2 anos de pandemia e os mais recentes efeitos das cheias que afetaram toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Internamente, a gente viveu a ameaça à paridade, portas fechadas, grades, que também, em conjunto com todos os fatores externos, foram mais um fator para impactar a saúde mental da nossa comunidade. Você falou muito sobre afeto, escuta, né, e acolhimento, mas eu gostaria de saber de forma mais concreta como que essa gestão tem pensado resgatar o bem-estar da comunidade e o pertencimento dos nossos estudantes e servidores. Além desse aspecto que eu diria mais geral da saúde mental, que significa mudar a maneira como a gente se relaciona internamente, e toda essa escuta que a gente comentou aqui é um gatilho para isso, à medida que eu começo a escutar que os estudantes, técnicos administrativos e docentes entendem que pode entrar na universidade, como agora pode entrar por todos os espaços, podem participar, isso já começa a melhorar o ambiente de trabalho. Mas existe, nesse momento, no Brasil, um problema de saúde mental, que se externaliza sob diversos aspectos. Eu, antes de me tornar reitora, eu era secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI e lancei um edital para que fosse feito um estudo transversal sobre saúde mental na universidade. Para nossa felicidade, não felicidade, competência mesmo, a pessoa que ganhou esse edital é o professor Flávio Kapczynski, que acontece de ser nosso pró-reitor de pesquisa também. Então, ele tem 12 milhões, que é o recurso que ele ganhou para poder fazer esse estudo, mas junto com fazer esse estudo, ele agora tem uma nova tarefa, afinal de contas, virou pró-reitor, que é pensar como é que nós podemos operacionalizar a partir da universidade, um atendimento de saúde mental feito de maneira virtual. A saúde mental, segundo ele, que é um psiquiatra, vamos dizer assim, internacionalmente reconhecido, é um dos instrumentos da área de saúde que, com mais facilidade, a gente consegue fazer atendimentos de forma virtual. Então, ele agora está com esse desafio que nós estamos incorporando ao nosso grande projeto de saúde planetária para levar como proposta, para criar isso a partir de uma emenda parlamentar de bancada que nós estamos encaminhando agora no final do mês em Brasília. Também estou em negociações com o Ministério da Saúde para que o ano que vem a gente traga esse projeto também individualizado, como sendo só de saúde mental através de meios virtuais, para a gente implementar não só dentro da URGS, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que entender olhando evidências, através desse estudo do Flávio, mas, ao mesmo tempo, já mobilizar esforços para a gente conseguir ter também esse atendimento mais médico do que só incorporar em nossas rotinas acolhimento. O acolhimento não vai resolver todos os problemas. A nossa comunidade saiu psicologicamente impactada, tanto da pandemia, como mais recentemente da emergência climática, que é algo que vai começar a se repetir com uma certa frequência, portanto, a gente tem que robustecer a nossa comunidade. Estudos têm mostrado que a convivência social é um fator muito importante para tentar amenizar os efeitos de problemas de saúde mental. E a gente vivencia uma universidade ainda que promove os encontros em sala de aula, né? Vocês pensam, enquanto gestão, em promover mais espaços de convivência social dentro dos campi da universidade?
tanto a gente quer incentivar de melhoria dos espaços de convivência, como de outras formas de interação acadêmica. Nós estamos aqui do ladinho, tem um centro cultural da URGS, que precisa ser mais vivenciado pela comunidade. Nós estamos reordenando, dando nova vida para o Instituto Latino-Americano, agora sob coordenação do Francisco Marshall, que promete trazer uma série de eventos que as pessoas possam ter uma convivência a partir desses eventos. A nossa ideia é acelerar, eu já citei só sobre emergência climática, 2 eventos no mês de novembro. Então, a ideia é nós termos mais oportunidades em que a comunidade possa ter esses encontros e olhar nossos espaços com o apoio da Faculdade de Arquitetura para entender como é que eu transformo os nossos espaços para ter melhores espaços de convivência. Deixa eu só dar um exemplo de uma provocação que eu estou fazendo para a Faculdade de Arquitetura, que é olhar aquele térreo da reitoria, que tem um espaço muito vazio, né, que estava isolado, mas que agora está aberto. Como é que a gente pode reconstituir e reolhar esse espaço de maneira que eu tenha mais fluxo de pessoas nesse local, que é um local protegido, que tu não vai pegar sol, não vai pegar chuva, e tu pode usufruir ali para sentar, ler, bater um papo, fazer alguma coisa assim, mas eu tenho que transformar aquele espaço num local agradável para fazer isso, e isso é uma das iniciativas que a gente está querendo trazer, e aí começar a olhar cada um dos espaços para serem também espaços de convivência. E a nossa última pergunta vem da revista Sextante, com a Fabiana Sassi. Vice-reitor Pedro, desde a campanha, né, tem uma forte defesa, né, de que essa é uma gestão participativa. Existe uma expectativa dessa renovação, de uma nova gestão dentro da comunidade universitária, e vocês têm escutado bastante, têm ouvido muitas demandas, né, e eu gostaria, se possível, que você comentasse um pouco sobre o que é comum dessas escutas, e já que a gestão busca que haja participação, quais são também as expectativas dessa gestão para as pessoas que compõem a comunidade universitária? Esse esforço tem sido feito cotidianamente. Tá? Hoje de manhã, por exemplo, o Sindicato dos Servidores aqui tinha um evento no Centro Cultural, né, que está fazendo uma discussão sobre as questões de greve que não foram encaminhadas, etc. E o pró-reitor de gestão de pessoas estava presente, né, e também fez uma fala também no sentido de que essas demandas que vêm, né, de defesa da carreira, etc., para a gestão também são importantes. Então, esse exercício ele é diário, ele é cotidiano e ele é em todas as frentes. Né? A gente ontem, por exemplo, teve uma reunião com um fórum que existe para a discussão do assédio nas relações de trabalho. Ele não discute o assédio nas relações docentes, estudantes, etc. É um fórum que veio apresentar uma reflexão sobre um encontro que teve com o TCU. O TCU fez uma pesquisa durante esse ano em 9 universidades federais, a nossa foi uma das pesquisadas, né? Trouxe determinados resultados e algumas recomendações para a universidade, que a gente está respondendo. E ali nesse documento, que é um relatório grande, que tem quase 200 páginas, tem uma série de lições que a gente vai trazer para dentro desse fórum, por exemplo, de combate ao assédio, né, nas relações de trabalho, e nós pedimos que o gabinete tenha um assento nesse fórum, porque o gabinete, para nós, isso é uma questão central. Né? E, a partir disso, também a gente já definiu, né, nessa reunião a estruturação de um GT que, para o nosso plano de gestão, vai construir metas também para que a gente tenha, né, para os 4 anos de gestão, metas, indicadores, objetivos ligados ao combate ao assédio. Então, assim, é essa participação intensa, cotidiana, diária. Eu estou falando de 2 ou 3 agendas dos últimos 2, 3 dias que eu fui lembrando, que são espaços em que a gente está, ao mesmo tempo, na interlocução com os atores, ajudando a dar encaminhamentos e incorporando, né, eu estou fazendo questão de frisar que a gente está incorporando essas demandas para o nosso plano de gestão, para isso ser uma orientação estratégica para as ações, para a gente perseguir e acompanhar. A gente faz um plano não só para escrever um documento, mas a gente faz um plano para depois poder acompanhar e identificar, né, aonde a gente chega com esses processos de transformação. Então, fora dessa escuta diária, fora dessa presença diária, fora dessa disponibilidade diária de agenda, né, do reitor, da vice-reitora, da chefia de gabinete, dos pró-reitores e pró-reitoras, né, não tem como a gente constituir um processo de... Né, a participação, a democracia, ela não é uma retórica. Né, a democracia ela é uma ação. Né, a gente tem que estar... Não é eu dizer que eu vou escutar.
né? Aquela escuta tem que se transformar numa ação, tem que se transformar numa medida, tem que se transformar em alguma coisa concreta, né? Alguma coisa que a gente vai buscar, que a gente vai poder acompanhar e que vai ter um resultado concreto na vida das pessoas, de quem estuda, de quem trabalha nessa universidade, e efetivamente conseguir mudar a sua condição a partir daquilo ali. Não se trata só de fazer uma escuta protocolar também. É uma escuta que tem levado a desdobramentos, né? Dificilmente a gente faz uma reunião com menos de 6, 7, 8, 10 pessoas, né? Porque são todas as pessoas, né, que representam áreas, setores, né, daquele processo de trabalho que é objeto de uma discussão, de uma reunião, né? E é a partir disso que a gente consegue ter, inclusive, uma distribuição de tarefas. Olha, o que cada um vai fazer, o que a gente tem de encaminhamento. A gente não termina uma reunião sem revisar quais são os encaminhamentos, a tarefa de quem, para que prazo, etc. E a gente se deu até o direito, né, de conseguir organizar no gabinete, de ter uma assessoria, né, de um colega nosso, que é o nosso grilo falante, né, que é o Marcelo, né? Para a gente não se afogar nessa rotina, a gente ter, né? O Marcelo nos ajuda a controlar, ó, quais são as pautas, as agendas que a gente tem ali, para a gente, né, sempre encadear a próxima reunião, o próximo encaminhamento, ter um acompanhamento, e medir os resultados, falar com as pessoas, cobrar de quem, né, tiver que ser cobrado pelos compromissos que assumiu de fazer determinadas coisas, né? Então, é isso, né? É muita ação, é muita ação e menos discurso. A gente tem que agir mais a partir do que a gente conversa e encontra com as pessoas, né? Bem, chegamos ao final desta entrevista. Gostaríamos de agradecer à reitora Márcia Barbosa e ao vice-reitor Pedro Costa por toparem participar desse primeiro momento em que juntamos os veículos institucionais e os veículos estudantis da universidade. Muito obrigado.